Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E você tá no plantão, o monitor apita, o respirador segue trabalhando e na sala ao lado tem um paciente em coma, midriático, sem reflexos. A equipe tá parada, meio sem saber o que fazer. E a pergunta ecoa no ar: será que já é hora de abrir o protocolo de morte encefálica? Se você travou aqui, esse bolos é para você. Hoje a gente vai descomplicar a morte encefálica na emergência. Sim, você, emergencista, pode e deve abrir o protocolo, desde que tenha capacitação. Não precisa de neuro, não precisa de intensivista, precisa de atitude. Morte encefálica é a interrupção total e irreversível das funções do cérebro e do tronco encefálico. Mesmo que o coração ainda bata, isso legalmente é morte, mas para declarar não basta palpite. Aqui você precisa de uma causa neurológica catastrófica e conhecida confirmada por neuroimagem. Exclusão de fatores de confusão, como sedação, distúrbios hidroeletrolíticos, hipotermia, hipoglicemia. Sinais vitais estáveis, temperatura acima de 35, sistólica maior ou igual a 100, ou uma PAM maior ou igual a 65 e oxigenação adequada. Com isso feito, aí sim, começa o protocolo. Você precisa fazer 2 exames clínicos neurológicos completos, por 2 médicos distintos e capacitados, com intervalo adequado entre eles. O que você vai testar? Primeiro, se o paciente apresenta coma aperceptivo. O paciente não tem nenhuma resposta motora, verbal ou ocular, nem a dor profunda. Reflexos de tronco cerebral. Avalie as pupilas, a midríase fixa sem resposta à luz. Reflexo córneo palpebral, aquela ausência de piscar ao toque da córnea. Reflexo óculo-cefálico, famoso olhos de boneca. Se ele está ausente, os olhos não se movem ao girar a cabeça. Reflexo óculo vestibular, sem movimentação ocular, a infusão de soro gelado no ouvido. E o reflexo de tosse, que está ausente, a aspiração traqueal. Depois disso, o teste de apneia é fundamental. Você pré-oxigena o paciente com FiO2 a 100% por 10 minutos. Desconecta o ventilador mantendo o oxigênio por sonda. Observa isso durante 10 minutos. Se não houver movimento respiratório e a PaCO2 subir acima de 55, o teste é positivo para morte encefálica. Fez os 2 exames? Tudo ausente? Morte encefálica confirmada. Mas nem de longe para por aí. Tem o papel mais sensível de todos, conversar com a família. É o médico assistente que abre caminho para o diálogo, explica o que está acontecendo, com empatia, com clareza. Quem aborda sobre doação é a CIDOT, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Mas o clima da conversa começa com você, e isso faz toda a diferença. Depois do diagnóstico, o foco vira outro, manter a viabilidade dos órgãos. Ventilação protetora com PIP adequada, reposição volêmica guiada por metas, vasopressores se precisar, corticoide pode ser usado, a glicemia deve ser mantida entre 120 e 180, temperatura acima de 35 graus, hemoglobina, plaquetas e RNI nos parâmetros certos. O paciente morreu, mas os órgãos ainda podem salvar vidas. Lembre-se de que um paciente em morte encefálica com um protocolo adequadamente conduzido pode salvar até 8 vidas, e o emergencista é a ponta da lança. É quem indica, documenta, comunica e mantém. Negligenciar esse processo é desperdiçar chances reais de salvar outros pacientes. Lembre-se aqui do seu papel de protagonista para aquele que talvez seja o maior gesto de generosidade humana, a doação de órgãos. Então, da próxima vez que alguém disser, esse paciente está em ME, mas vamos esperar o neuro, você já sabe o que fazer. Abre o protocolo, faz direito e dê uma chance à vida. Porque no plantão você vai ver isso acontecer. E pode ter certeza, quem domina a morte encefálica ameniza o luto e salva vidas. Então não espere o neuro, não delegue o que é a sua função, não se omita diante das chances de transformar luto em esperança. No final das contas, o paciente parou, mas o conhecimento tem que continuar circulando. Emergencistas, nós temos que assumir o nosso papel de protagonismo.
E ser o protagonista em situações difíceis é o que nos diferencia. Esse diferencial vai valorizar a especialidade, nos valorizar. Esse foi mais um Bolos de Emergência, com um assunto que inclusive foi tema de prova prática de título do ano passado. Eu me despeço aqui agradecendo a cada um de vocês pelas mais de 5.000 reproduções no Spotify e pedindo por favor mais uma vez que nos avaliem. Aquelas 5 estrelas significam muito, para que a gente continue a trazer conhecimento bom e conhecimento rápido.